pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do canal Geekzone falando sobre quadrinhos, filmes e muito mais. Como primeira resenha do canal, eu resolvi fazer sobre a história também conhecida já por muitos, V de Vingança, escrita pelo grande Alan Moore e desenhado pelo magnífico David Lloyd. A princípio, vamos falar um pouquinho da qualidade, impressão, tudo desse quadrinho. Ele é um quadrinho distribuído pela editora Panini Comics, com o selo Vertigo. Ou seja, vocês já imaginam que é uma história um pouco mais séria, com o preço de 29, no preço de capa de R$ 29,90, mas se vocês procurar, vocês acham esse mesmo material aqui até R$ 19,90, em alguma promoção de alguma Mag Store, de alguma livraria ou comic shop. Começando a falar pela arte, a arte no caso, a arte do David Lloyd é uma arte suja, é uma arte bem escura, que representa bastante o tom da história. Como vocês podem ver, é uma história com um tom bem mais sério, um tom de investigação, de assassinato, então não se pode fazer uma arte muito em volta de histórias de super-heróis. Falando um pouco sobre o roteiro é escrito pelo Alan Moore, e a maior parte de vocês já conheceu o Alan Moore por Watchmen, por Piada Mortal, por ser um dos primeiros escritores do Monstro do Pântano. O Alan Moore ele foi um dos gênios relacionados aos quadrinhos, porque ele é de uma leva de escritores ingleses, assim como Neil Gaiman, e ele entrou nas histórias em quadrinhos num período que todos estavam voltados apenas para as histórias de super-heróis, Marvel, DC Comics, universo tradicional. V de Vingança se passa num futuro totalmente distópico do nosso atual presente, no caso, é um futuro totalmente diferente do que nós imaginamos. É uma Inglaterra totalmente pós-apocalíptica, e nós temos como personagem central a Eve e o V. A Eve, ela era uma criança que cresceu no período da guerra, uma guerra mundial que ocorreu entre a Inglaterra e vários outros países, e o V é um fruto de tudo isso. O V ele é um personagem extremamente bem criado, ele é um personagem muito sádico, um anarquista completamente louco. E para quem sabe o que significa anarquia, sabe que ele é um personagem que acredita que a violência, que explosões e mortes vão ser o que vai resolver tudo. Ele é aquele famoso personagem dos fins não justificam os meios. Porém, nós temos como personagem central o V, ensinando a Eve tudo que deveria ter ocorrido durante tudo que deveria ter ocorrido após essa guerra. Porque no período da guerra, a Inglaterra acabou destruindo todos os livros, todos os filmes, todo tipo de música que pudesse fazer com que as pessoas, com que a sociedade se rebelasse, se revoltasse contra eles algum dia. Contudo, nós temos um outro personagem, podemos colocar assim como o outro lado da moeda, que também é conhecido como Finch. Um antigo... esqueci um antigo investigador que acaba que, como eles acabam encontrando várias mortes, vários assassinatos relacionados ao V, eles começam a investigar e o Finch acaba surtando, começa a procurar evidências que possam provar que o V é assassino e acabar descobrindo então quem é o V, quem é essa entidade misteriosa conhecida como V. No decorrer da história, nós vamos vendo a criação de personagens de todos eles, inclusive do próprio Finch, que para mim é um dos personagens mais bem criados dentro dessa história. Por quê? Ele é um personagem que vê que para ele poder se igualar, para ele poder encontrar o V, ele vai precisar pensar como o V, ele vai precisar ser o V. A história começa com a Eve, quando a Eve ela iria começar a se prostituir na Inglaterra. Porém, como houve toda a guerra e houve toda a destruição, a prostituição ela acaba sendo algo proibida, algo que é fora das leis. Então, alguns policiais acabam prendendo a Eve, como vocês sabem, que o ser humano ele consegue ser o ser mais impiedoso e mais cruel de todos. Eles não iriam apenas prender a Eve, provavelmente eles iriam estuprar, iriam assassinar ela. Então, o V aparece e acaba assassinando todos esses homens. E a partir daí nós vemos a ligação que a Eve tem com o V. Não é para muitos é uma ligação de amigos, como se fossem pai e filha, mas acaba que no decorrer da história vocês vão entendendo quem que é a verdadeira Eve e quem é o verdadeiro V.
Inclusive, isso é uma opinião minha, e a partir de um certo ponto eu estava torcendo completamente pro Finch. O quadrinho em si, ele é uma obra-prima, uma obra de arte que todos os colecionadores, ou pelo menos grande parte de colecionadores que gostam de ter uma história ler uma história um pouco mais séria, uma história um pouco mais macabra, deveriam ter em sua casa. É uma história que em si, apesar de ser uma história bem grossa, você consegue ler ela extremamente rápido, porque aqui nós temos um texto, mas ao mesmo tempo temos uma leitura extremamente gostosa, uma leitura que você consegue fluir a partir dela muito bem. Como eu falei, não é um quadrinho caro, é um quadrinho que você consegue comprar aí com R$ 30, você conseguir pegar em alguma promoção até menos do que isso. E vale a pena, por ser um material do Alan Moore. Apenas informando que, como os primeiros vídeos do canal, eu vou tentar dar um foco principal no Alan Moore. Então, vocês podem esperar aí um especial do Alan Moore, com alguns outros vídeos falando sobre histórias dele. Pessoal, para quem ainda tem o interesse em adquirir essa obra, conhecer mais de V de Vingança, eu já informo que o vídeo para vocês já podem ser finalizados por aqui. Se inscreva no canal se você quiser receber outras análises de quadrinho, quiser receber análises de filme, de mangás, de livros. Se inscrevam aí, deixem seu gostei, deixem um joinha embaixo para ajudar a divulgar o trabalho. E para quem for continuar a partir de agora, vai ser conhecido também como a zona de spoiler, onde eu vou poder falar todos os spoilers e falar, inclusive, o final da obra para vocês. Então, para quem não quiser estragar a história para você, então termine o vídeo agora, pode parar o vídeo agora e falou. Então, para vocês que continuaram até aqui, nós vamos entrar a partir desse momento na zona de spoiler, falando sobre o final da obra e sobre os acontecimentos a partir do terceiro ato, a partir do tomo final da história. E entrando em certos aspectos que eu não consegui entrar no vídeo normal. Para quem não sabe, o V ele era um experimento, ele havia sido preso em um campo de concentração e com isso ele criou um ódio mortal pelo governo. Então esse é o grande motivo para ele estar explodindo, destruindo tudo. Contudo, acaba que o Finch ele vai atrás do V e ele acaba encontrando o campo de concentração que o V foi preso. Então, a partir dali, ele começa a ter as mesmas experiências que o V teve no período que estava preso. E acaba virando, vou colocar que ele acaba virando o V, pensando da mesma forma que o V e imaginando qual seria o próximo passo do V. A partir desse momento, nós temos um desenvolvimento de história bem mais rápido, um desenvolvimento de história bem mais fixo e bem mais firme, sem foco em outras coisas que estão acontecendo. A Eve acaba se casando com um antigo policial, um antigo detetive, e com isso o esposo da Eve acaba sendo morto e ela acaba sendo presa e passando por experiências traumáticas a partir desse ponto. Contudo, revela-se que, na verdade, quem estava aprisionando a Eve era o V, para poder fazer com que ela imaginasse, para fazer com que ela passasse pelas mesmas coisas que ela. E ela acaba recebendo cartas diariamente de uma pessoa que ela acredita que fosse a parceira de cela dela, mas na verdade era o próprio V que estava enviando essas cartas para ela. No momento que ela descobre isso, ela fica revoltada, ela inclusive tenta se separar do V, terminando o que eles tinham, no caso, a parceria que eles tinham, mas acaba não acontecendo. Mas a partir de um certo ponto, a Eve acaba a entender o que o V estava querendo mostrar para ela e o que ele estava querendo provar para ela. E nós temos a grande cena final, que é o V se sacrificando e morrendo. Ele acaba sendo encontrado em um dos túneis do metrô pelo Finch e eles acabam tendo uma conversa que para mim é um dos diálogos expositivos mais impressionantes dessa história, que é o Finch tentando argumentar com o V e acaba que ele vê que o V não se preocupa mais com a própria vida, que o V é simplesmente um ideal. Inclusive o próprio V fala isso, que ele não pode ser morto porque o V não é um homem, o V é um ideal. Ele é o ideal da anarquia. E a principal ideia do V é destruir o parlamento inglês.
Assim como Guy Fawkes. Para quem não sabe, Guy Fawkes é o real homem que é inspirado a Máscara do V, também popularmente conhecido agora como a Máscara dos Anônimos. O Guy Fawkes ele é um homem que tentou explodir o parlamento inglês, como vocês podem ver aqui no fundo, em 1605. Essa é a verdadeira face do Guy Fawkes. E o V, a ideia do V é essa, é destruir o parlamento inglês, acabando mostrando para toda a população que a população tem um poder bem maior do que o que eles imaginavam. Contudo, o V acaba encontrando o Finch acaba atirando no V e o V, gravemente baleado, volta ao encontro de Eve, que a princípio não acredita que ele está morto, imagina que seja apenas mais um de seus truques, mas não. O tão querido e personagem forte que é o V acaba sendo morto e a Eve acaba assumindo o manto de V. A partir daí nós temos as cenas finais de V de Vingança, que é toda a população se rebelando e indo contra o governo. Como vocês podem ver, aqui é um pouco do o V sendo enterrado, no caso ele sendo enterrado, né, abre aspas para enterrado, e explodindo um dos prédios do Capitólio inglês. E nós temos o Finch pedindo sua aposentadoria, ou seja, o Finch, a partir do fim da história de V de Vingança, ele não é mais um dos detetives, ele não é mais responsável pela divisão de investigação da cidade de Londres, no caso da Inglaterra, e esse é o fim de V de Vingança. Como vocês podem ver aqui, lembrem o 5 de novembro. 5 de novembro é a primeira cena, a primeira página da história, a primeira grande explosão que ocorre na história por causa do V. Então, pessoal, esse é o fim da zona de spoiler, esse é o fim também da nossa resenha de V de Vingança. Uma das primeiras resenhas dos materiais do Alan Moore, que virão mais pra frente. Provavelmente o próximo material que eu vou resenhar pra vocês é também uma obra dele, que é A Batman, uma Piada Mortal. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deem o seu like aí e comentem aí embaixo, falando o que vocês acharam, o que pode ser melhorado do canal. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos vocês e falou!